Olá, Luana! Olá, aluno! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês a segunda aula sobre diagramas de objetos. Bom, apesar da explicação e do detalhamento que eu dei na aula anterior, eu resolvi fazer um infográfico, tá bom? Que mostra a relação entre alguns conceitos sobre o que é classe, o que é objeto, o que é atributo, o que é método e o que é instância. Como eu mencionei na aula anterior, há algumas coisas que são bem semelhantes e por muitas vezes acaba realmente confundindo, principalmente se é o seu primeiro contato em relação a isso. Principalmente se você ainda não estudou programação orientada a objetos, não entende muito bem, não sabe como funciona, realmente acaba bagunçando. Então eu criei esse infográfico justamente para ilustrar a vocês o que é cada coisa de forma separada, porém quais as relações entre elas quando estão conjuntas. Eu acredito que dessa maneira fica mais perceptível de vocês entenderem, tá bom? Então aqui eu tenho um infográfico, tá bom? Onde contém todos os mencionados. Nós temos os objetos, as classes, atributos, métodos e instâncias, tá bom? Bom, quando a gente fala sobre objetos, geralmente a gente está falando de coisas, tá bom? Então, o objeto geralmente vai ser alguma coisa. Isso de um contexto geral, independente se você está pensando em sistema de software, independente se você está pensando em serviço, ou se você está pensando em um mundo paralelo à tecnologia, beleza? Geralmente, um objeto, eles são coisas, tá bom? Já as instâncias, pessoal, geralmente são exemplos reais dessas coisas, beleza? E aonde a classe ela se enquadra? A classe, ela geralmente vai ser o conjunto ou o grupo ou categorias de um determinado objeto. Então, as relações entre esses três seria dessa forma. Ou seja, eu tenho aqui como um exemplo o meu carro. O meu carro, de certa forma, ele é um objeto, beleza? O que seriam os exemplos reais de um carro? O nome do carro, o modelo do carro, o fabricante, o ano de fabricação, o ano do modelo, Renavan, qual é a potência, quantos cavalos tem, qual que é o motor, se é 8, 16 válvulas, quantos pistões e por aí vai. Beleza? Tudo que eu falo que é característico do meu objeto enquadra-se como instância. Agora, quanto à classe, o que a classe tem a ver com o objeto? Por que as pessoas confundem? Porque a classe ela é um conjunto ou grupos ou categorias deste determinado objeto. Então, no exemplo que eu estou mostrando a você, o carro ele é o objeto. Qual é a classe que ele é pertencente? Ele é pertencente à classe de veículos. Qual uma outra classe que é pertencente a carro? Poderia ser vans, poderia ser utilitários. Observa que a classe mudou, porém o objeto ele é o mesmo. O objeto continua sendo o carro, porém a classe ela poderia ser três. A classe ela poderia ser veículo, van ou utilitário. Beleza? Então, quando eu falo na classe, eu geralmente estou falando no conjunto das informações do objeto, ou em grupos de informações do objeto, ou propriamente das categorias de informações do objeto. Beleza? E quanto a instâncias, geralmente são exemplos reais daquele meu determinado objeto. Quais são as características, as informações peculiares daquele objeto em si. Beleza? E aí entra o quesito no que nós estudamos em aulas anteriores lá no diagrama de classe, que é o quê? Atributos e métodos. Beleza? O que são os atributos? Os atributos são as qualidades e os métodos são os comportamentos, o modo de interação, qual é a ação que aquilo vai ter. Beleza? Por exemplo, o que é o atributo da classe? Nome, modelo, fabricante, ano de fabricação, ano de modelo, número do Renavan, potência do motor,
e por aí vai. Então, observa que quando eu falo na instância e que quando eu falo no atributo são semelhantes. Qual a diferença? A diferença é que quando eu falo no atributo, eu falo nas qualidades que o carro possui. Agora, quando eu falo na instância, eu falo especificamente sobre cada uma das qualidades. Olha só a diferença e a percepção que nós temos. E já os métodos, o que seria? Os métodos seria o comportamento. Então, por exemplo, o que o carro faz, levando em consideração o exemplo que é um carro. O carro ele liga, o carro ele desliga, o carro acelera, o carro freia, o carro transporta pessoas, o carro buzina, o carro liga farol, o carro apaga farol, o carro liga a seta, o carro apaga a seta, o carro dá ré, o carro estaciona e por aí vai. Beleza? Então, se vocês pararem para observar, o contexto geral é isso daqui. E aí o que vocês devem ter atenção e é fundamental, não teve espaço para mim poder escrever. Atributos e métodos pertencem à classe, beleza? Já os valores dos atributos pertencem ao objeto. Então, quando eu falo em atributos, eu falo também em métodos, eu digo que eles são pertencentes à classe. Agora, quando eu estou falando que os valores desses atributos, que aqui no caso é as instâncias, eles são pertencentes aos objetos. Então, de forma resumida, objeto vai ser as coisas, as instâncias elas vão ser os valores pertencentes a esses objetos, as classes vai ser grupos, conjuntos ou categorias desses objetos, os atributos vão ser as características ou qualidades e os métodos vão ser os comportamentos, modos de agir, ações e etc. Beleza? Então, o que eu quero que vocês façam? Desenhe isso daqui num caderninho, folha e papel na mão, faz um rabisco, mesmo que um papelzinho de pão, tá? Para vocês poderem fixar e entender conforme o andamento do curso, porque isso é muito importante e não só no diagrama de objetos isso vai ser utilizado, mas isso daqui é um contexto geral para linguagem de programação, se você quer ser um desenvolvedor, principalmente para quem quer fazer análise de requisitos também, para quem quer se tornar um arquiteto de software, um engenheiro de software e por aí vai, tá bom? Então, esse contexto aqui é usado em várias áreas, de diferentes formas, inclusive em vários outros diagramas. Então, possa ser que quando nós viermos a estudar outros diagramas, aprender outros tipos, nós tenhamos que falar novamente sobre isso daqui. Então, o interessante é exercitar, fixar, absorver, para não ter dificuldade à medida em que o curso for evoluindo. Beleza? Espero que a junção desta aula com a aula anterior tenha, de certa forma, expandido um pouco mais a forma de vocês estarem entendendo sobre esse contexto geral entre objeto, instância, classe, atributo, método e tudo mais. E que, se por um acaso vocês precisarem, voltem à aula anterior e embasem a aula anterior com o que vocês estão vendo agora. Acredito que também vai dar uma boa clareada, beleza? Não vou me estender bastante, vou me despedindo por aqui. A próxima aula nós começamos a colocar a mão na massa e colocar tudo isso daqui que nós estamos vendo de forma teórica na prática. Me despeço de vocês, fiquem com Deus, até breve.